E olha só, no Nordeste estão sendo investidos mais de 330 milhões de reais em mais de 50 editais, sendo 12 deles aqui na Paraíba. Entre eles está a Lei Paulo Gustavo, que é voltada aí para as diversas artes. Hermes de Luna entrevistou a especialista em incentivo fiscal via Fomento Público, Vanessa Pires, e a gente confere agora. Interessados devem estar bem atentos, primeiro aos prazos, né? Foi prorrogada a Lei Paulo Gustavo aí, mas as pessoas têm que estar bem atentas não só aos prazos, mas também aos requisitos necessários para estar adequado ao edital. E normalmente os requisitos editais são dois, tá? Um é a habilitação, olhar se você tem CNPJ, se você atende tudo que eles estão pedindo de documentação, e a outra é você ter o projeto bem elaborado. Então você tem que estar com o projeto todo estruturado, atender todos os ritos que eles estão pedindo no edital, objeto, objetivo, todo orçamento detalhado para que eles possam ter uma boa avaliação do seu projeto. E qual a importância dessas políticas públicas para o setor cultural? Então, a Lei Paulo Gustavo, principalmente, né, ela foi criada e constituída por meio dos problemas principais que aconteceram do impacto relacionado à pandemia. Por causa da pandemia, que a gente teve totalmente se agravou a situação do setor econômico voltado para os produtores culturais, e com isso, com certeza, assim, precisou ter uma medida de políticas públicas para poder atender a esse setor que mais foi impactado. Então é super importante o governo estar atento, principalmente quando ele vai direcionar os orçamentos, para as pastas que realmente são prioritárias e aquelas que mais sofreram com a pandemia, principalmente, né? Uhum. As gestões municipais ainda investem pouco em cultura popular? Elas deviam abraçar mais essa causa? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Quando a gente fala dos editais de fomento direto, né, que o governo tem como direcionar as principais políticas que ele quer adotar, sem dúvida ele deve olhar para as políticas voltadas para a questão de projetos de cultura popular. Por quê? Porque são projetos que não necessariamente eles têm uma sustentabilidade. Então tem alguns projetos que eles conseguem ter mídia, conseguem ter público, conseguem se auto-desenvolver sozinho, sem uma necessidade de ter uma política por trás de orçamento público. Esses projetos, eles já conseguem andar sozinhos, né? Mas projetos de cultura popular, que normalmente você fala de lugares, por exemplo, que não têm acesso à cultura, que vai falar da identidade local, muitas vezes eles não têm como se autossustentarem. Então é necessário ter um olhar especial para esses projetos, para que realmente a cultura possa ser democratizada para todas as regiões. Como é que os órgãos de controle externo, os TCEs, deviam atuar na fiscalização e para a fiscalização da aplicação desses recursos específicos? Então, é super importante estar atento, principalmente os órgãos de controle, não ter só uma medida coercitiva, né, que é o olhar de quem depois que entregou o recurso público é que vai avaliar. É super importante ele estar alinhado com as secretarias estaduais e municipais, que são os que recebem o recurso oriundo da União, para que eles possam estar juntos, capacitando quem vai receber realmente esses recursos, né? Quando a gente fala dos produtores de cultura, muitos deles não têm o conhecimento de como é que funciona todo o orçamento e toda a prestação de contas que é necessário. Então, assim, o produtor que recebe esse recurso, ele não só recebe, ele depois tem que prestar conta de tudo isso que ele falou que ia fazer no projeto. Então, assim, muitos deles não sabem, é uma questão um pouco burocrática mesmo. E que é importante não agir só no final, depois que errou, depois que talvez tomou medidas erradas, não por falta de transparência do produtor, mas por falta de conhecimento. Então, assim, é super importante os órgãos de controle, eles estarem no início do processo, capacitando, orientando, trazendo manuais, para que lá no final, quando ele vá fazer uma avaliação, seja uma avaliação condizente com a capacitação e com a orientação que os produtores receberam. Vanessa, ontem eu te falei da experiência do Tribunal de Contas e aqui do Estado e também da participação da Prefeitura de Monte Aurélio, né? Lá o prefeito abraçou uma causa com 500 crianças, 50 formam uma orquestra e tal, e para ele conseguir comprar os instrumentos, manter todo o equipamento, Monte Aurélio é uma cidade com 4 mil habitantes, bem pequenininha, aquela restituição do imposto de renda, os cidadãos contribuíram e ele vai mantendo isso. É importante também essa conexão, não só da sociedade em apoio, né, como também das outras pastas transversais, né, como educação, assistência social, porque essas crianças têm aula em tempo integral, recebem toda a assistência social e
evidentemente participam da orquestra onde pode fluir o seu talento, né? Sem dúvida. Quando a gente fala de um setor, né, a gente não pode nunca esquecer que ele tem todas as pastas envolvidas, né? Ele é um setor que perpassa todas as políticas públicas de governo. Então, quando a gente fala de cultura, a gente esbarra na educação, como você falou, a gente às vezes esbarra na Secretaria de Esporte, por exemplo, que tem projetos muitas vezes em comum, que utiliza às vezes os mesmos espaços, e a gente passa, por exemplo, na Secretaria de Assistência Social, quando você vai botar um projeto que envolve principalmente crianças ou então muito idoso, por exemplo, passa pela Secretaria de Assistência Social. Então, são vários órgãos que eles se juntam em prol de um objetivo comum, que é atender a população. Então, entender isso, estar próximo a isso, principalmente os órgãos de controle, como você falou, mostrando como dar transparência, né? Eu acho que é muito importante esclarecer. Não basta ter um bom projeto, ele tem que parecer realmente que aconteceu, dar toda a visibilidade para aquilo que pode acontecer. Eu até dou de orientação, né? Sempre envolva nos projetos o custo de assessoria de imprensa para validar que foi feito, botar em rádio, jornais locais, passar para as secretarias, que as secretarias normalmente também divulgam os projetos.